A ideia é compreender a história do negro, da África e da escravidão moderna e contemporânea para reconhecer a diversidade étnica e cultural da nossa sociedade. O trabalho tem como pilares a valorização das manifestações culturais afro-brasileiras, a reflexão crítica e o repúdio a formas de relações preconceituosas, discriminatórias e excludentes. Tudo aqui começa com a escolha dos temas e a divisão dos alunos por grupos de interesse. A partir daí começam as pesquisas em diferentes fontes, como livros didáticos e paradidáticos, livros de literatura infantil e juvenil, jornais, revistas, almanaques, enciclopédias. E depois disso, Eduardo? Olha, Alexandre, isso é um longo processo, né, que dura todo o ano letivo, né? A gente começou com a questão da elaboração do índice, né? Cada grupo de pesquisa, cada grupo temático, né, elabora o seu índice, que é, na verdade, uma espécie de questões ao tema, e que o aluno vai respondendo. E como é que as informações elas são compartilhadas de grupo para grupo? Olha, é dentro da própria sala, né? Assim, à medida que a pesquisa vai sendo desenvolvida, existem momentos onde os grupos se apresentam para os outros grupos da sala, né? Então há essa socialização do que está sendo produzido. E foram produzidos uns 30 painéis dessa temática afro-brasileira. A gente descobriu no traço, nas cores, né? Nas cores vivas, né? Na intensidade, no calor dessas cores, do traço, essa presença africana aqui, né? Então é uma África que está sendo descoberta aqui. Um aspecto bastante interessante desse projeto é que ele utiliza algumas metodologias empregadas nas pesquisas das áreas humanas, que tem como objetivo coletar histórias de vida, fotografias e documentos da história social. Ao serem entrevistados pelos alunos, a família e a comunidade do entorno são incorporadas no processo e passam a perceber a valorização das suas trajetórias. Eu tenho um filho que participou desse projeto, né? Eu acho, para mim foi muito bom, tá? Foi muito gratificante, né? Participar junto com ele, tá? E eu acho que esse projeto serviu para unir, né, as crianças, porque infelizmente existe, né, o preconceito, o racismo, né? E a gente vem lutando contra isso, mas não é de uma hora para outra que a gente consegue acabar com isso. Eu pesquisei sobre a cultura afro-brasileira, descobri várias coisas que eu não sabia sobre essa cultura, que também faz parte do nosso dia a dia, né, que a gente quase não sabe nada. Eu acho que essa mistura, assim, a maioria dos brasileiros tem quase igual, né? Tem um pouco de negro, índio e branco, né? Toda vez que a escola envolve a comunidade e os pais, está fazendo com que os alunos percebam uma integração entre a escola e a sociedade. Que tudo que se aprende na sala de aula se reflete na vida dele, da família, do bairro e vice-versa. Esse foi um dos resultados alcançados pelo projeto aqui na Escola Municipal Dr. João Alves dos Santos, mas não foi o único. Essa coisa do racismo ele é tão presente na sociedade brasileira que a gente precisa de muito trabalho para desconstruir isso. Mas aqui na escola eu acho assim, que esse trabalho ele contribuiu na medida que as crianças brancas começam a perceber também essas diferenças e respeitar também o seu amigo, o seu colega. Elas começaram a perceber essa africanidade presente na cultura delas. Muito obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo projeto. Obrigado. A discussão do preconceito e do racismo na sala de aula nem sempre é fácil. Mas depois de superadas as resistências, é um trabalho que gera muitos frutos. E se você quer conhecer mais uma dessas experiências, fique aí, que no próximo bloco tem mais. Basta dar uma volta em uma universidade como esta
para ver que a tão falada democracia racial não existe. E a universidade é apenas a ponta do iceberg, porque mesmo antes desta, que é uma das últimas etapas da vida escolar, brancos e negros não têm as mesmas oportunidades. Em 2001, as taxas de analfabetismo para pessoas de 15 anos ou mais eram 2 vezes mais elevadas para os negros, 18%, do que para os brancos, 8%. Uma pesquisa realizada em Belo Horizonte pela Fundação João Pinheiro concluiu que a discriminação racial sofrida por crianças negras nas escolas é fator de estímulo à evasão escolar. A historiadora e socióloga Jussara França conduziu essa pesquisa e vai falar dela um pouco para a gente. É bom lembrar o mito da democracia racial no Brasil. Essa democracia racial, ela significa, primeiro, que não existindo racismo, então a gente não tem que tratar dele. Né? Isso eu percebi muito quando a gente estava tentando fazer essa pesquisa, para convencer as instituições de que esse trabalho era relevante. Em segundo lugar, os próprios professores, a própria escola, como é um país de democracia racial, ninguém tem o preconceito, então não encara e não percebe que tem. E a gente viu que sutilmente os professores têm práticas, né, preconceituosas, independente deles terem consciência disso. O problema é que muitos professores declaram que não realizam atividades de promoção da igualdade racial ou não discutem o preconceito e a discriminação em sala de aula porque não têm formação, informação e nem mesmo materiais sobre o assunto. De fato, os cursos de formação de professores não abordam a temática com a profundidade desejada e ainda é reduzida a oferta de materiais didáticos que contemplem a questão racial brasileira sem cair em estigmas e preconceitos. Mesmo assim, é possível agir. Os educadores podem reverter a carência de materiais com espírito crítico, leituras e criatividade. Uma vez diante de um material preconceituoso, o educador pode e deve denunciar isso na própria escola, procurando todos os canais legais para poder se manifestar. Uma outra possibilidade é o professor trabalhar junto com os alunos a desconstrução dos textos e imagens que veiculam preconceitos ou estereótipos. Agora, por fim, uma boa alternativa pode ser a produção do próprio material didático, como esse aqui, ó. Esse aqui é um caderno de textos produzido pelo projeto Cantando a História do Samba, uma iniciativa desenvolvida aqui, em Belo Horizonte. E ainda tem um documentário. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O projeto Cantando a História do Samba tem como objetivo resgatar e preservar a memória social e cultural do samba e valorizar nossa identidade cultural por meio de atividades educativas prazerosas e lúdicas. Com isso, o projeto pretende despertar e desenvolver a integração social e o bem-estar, fortalecer a autoestima e propiciar o conhecimento de nossa história cultural e musical. Eu estou aqui com a autora do projeto, a professora Euzelina Dores. Bom dia, professora. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo. O que motivou esse projeto? Bom, eu lecionava numa escola profissionalizante e ela é situada numa das favelas mais violentas em Belo Horizonte. E meus alunos adolescentes, e um dia eu ia fazer um show e eu convidei para que eles pudessem assistir. E os meninos me perguntaram, professora, o que você canta? E quando eu falei que era samba, eles, rejeitaram, fizeram caras e bocas, Aí eles falaram, já que a senhora canta, dá uma palhinha. E eu cantei uma canção do Cartola. Os meninos, eles ficaram, na minha definição, em estado de choque. E eles disseram, nós nunca escutamos essa canção, mas é muito legal. Nesse dia eu comecei a pensar, onde que as crianças, os adolescentes, até mesmo os adultos, têm a oportunidade de conhecer, de escutar e saber da nossa história. E aí surgiu a ideia do projeto Cantando a História do Samba, com o objetivo de divulgar, preservar a memória social e cultural do samba. E, através das histórias e das personalidades do samba, nós trabalharmos com os alunos a autoestima, fortalecer a identidade
e com isso também promovermos a igualdade racial. Um dos resultados do projeto foi a confecção desse caderno de textos. Como é que é esse livro? Na realidade, eu gosto de chamá-lo de facilitador. Uma das coisas que foram mais interessantes, o empenho dos professores para desenvolver o projeto. E aí nós sentimos essa necessidade de termos, né, um registro com algumas informações referente ao samba. É um dos materiais que nós passamos para os professores para que eles possam ter um suporte para trabalhar com o projeto Cantando a História de Samba. E por que o samba como ponto de partida para se discutir essa questão, hein? O samba, ele foi um instrumento efetivo de luta do povo negro para que eles pudessem inserir na sociedade. Vocês aprenderam vários sambas, né? Teve alguma letra que chamou a atenção de vocês? Capoeira do Brasil, já todo mundo conhece e ninguém sabe que é um samba, realmente. Assim como eles, muitos outros alunos desconheciam ou não tinham lá muito interesse pela nossa cultura popular, especialmente pela música. Foi aí que a professora Euselina teve a ideia de motivar os alunos com sambas na hora do intervalo e na saída. E para completar, produziu um mural com as letras de samba e fatos da vida dos compositores. Vocês produziram murais sobre a vida dos compositores. Como é que foi isso? Foi uma experiência muito legal pra gente, porque a gente não tinha muito interesse com samba. É uma mistura de raças aí, com os chocalhos indígenas, tambores africanos, violas portuguesas, e deu o samba de hoje, né? E falando em preconceito, né? Teve alguma experiência que provocou uma discussão mais forte dentro da sala de aula? Pelo fato da maioria dos cantores de samba serem negros, então a discriminação naquele tempo era muito forte. Aí, com o passar do tempo, foi melhorando, mas até hoje ainda a discriminação racial é bem forte, feia, né? E a gente tenta, de uma maneira ou de outra, tirar essa discriminação das nossas vidas com o samba. É curioso quando eles começam a perceber que cantando a gente pode discutir as desigualdades sociais no Brasil. Então a gente pega um samba muito conhecido, por exemplo, que é o Trem das 11. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E cantando essa música, a gente trabalha em situações. Para pensar, sinto muito amor, mas não posso dizer. Moro em Jaçanã. Jaçanã a gente sempre discute. Você pode não conhecer onde fica Jaçanã, mas pela letra da música você sabe que fica numa periferia. Quem são os moradores da periferia? O que passa no imaginário dos gestores públicos que definem que o último ônibus para a periferia tem que ir embora 11 horas da noite? Além de participarem de oficinas de sensibilização, os alunos foram estimulados a fazerem pesquisas sobre compositores de samba. E a pesquisa não ficou só nas biografias. A história, as letras das canções e todos os elementos do mundo do samba serviram de base para se discutir o preconceito e o racismo. O projeto também produziu um CD com um repertório de 20 sambas tradicionais, incluindo o primeiro samba gravado no Brasil, a música Pelo Telefone. E para continuar apoiando as pesquisas dos alunos e o trabalho dos professores, foi confeccionada uma apostila com 220 páginas. A apostila contém textos sobre a história do samba, informações sobre a equipe pedagógica e músicos, biografia de 60 compositores e intérpretes e recortes de jornais com entrevistas sobre o samba. No programa de hoje, vimos duas experiências que provam que é possível desenvolver materiais e atividades para se trabalhar a questão racial brasileira na sala de aula. Essas iniciativas são muito importantes para se caminhar para uma sociedade democrática e promover a igualdade racial. Você pode se inspirar nelas ou simplesmente inventar um projeto totalmente original. O Nota 10 de hoje fica por aqui, mas se você quiser se aprofundar mais nos assuntos aqui abordados, consulte. História da Preta, de Heloísa Pires Lima. Racismo e antirracismo na educação, repensando a nossa escola. Organização Eliane Cavalheiro. Superando o racismo na escola. Organização Cabenguele Munanga. Ou visite o site www.acordacultura.org.br.
uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura. A Cor da Cultura, uma parceria. Petrobras, CEPIR, Cidan, TV Globo, Canal Futura. Eu acabei de ler aqui no jornal um dado bastante revelador. No Brasil, a maioria dos desempregados são negros. E os negros também são maioria quando falamos de trabalhadores sem carteira assinada e em condições precárias de trabalho. O que explicaria isso, hein? Bem, quem sabe eu pegando classificados eu consigo uma pista. Tem anúncios que pedem que o candidato tenha carro próprio, nível superior, conhecimento de um idioma estrangeiro, experiência comprovada em carteira. Antigamente era muito comum que os empregadores pedissem que o candidato tivesse boa aparência. Essa exigência foi considerada racista, o que torna as empresas passíveis de processos. Hoje os empregadores já não falam mais em boa aparência, mas solicitam o envio de fotografias. Será que não tem preconceito racial embutido nessa história de pedir fotos? Será que a fotografia não é a nova versão da antiga boa aparência? Para apurar isto, eu vou fazer com que aquelas pessoas ali participem de um jogo. Nesse jogo, eu farei o papel de um empregador que tem em mãos 10 candidatos à contratação. Eu vou mostrar para 20 pessoas essas fotografias e aí eu vou pedir para elas me ajudarem a escolher os candidatos que pareçam ser os melhores. Vamos ver. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu trabalho para uma empresa internacional de vendas e eu sou encarregado de selecionar candidatos a emprego. Eu tenho aqui 10 candidatos, mas eu só tenho 5 vagas. Você olha e vai me passando as que te interessam. Por que você escolheu essas 5 pessoas? Baseado em que critério? Critério de simpatia mesmo. Você escolheu majoritariamente pessoas afrodescendentes. O que você acha disso em relação ao mercado de trabalho hoje? Em vista do mercado de trabalho hoje, isso aí seria totalmente o inverso. Enquanto não